Olá, queridos. Faz tempo que a gente não se fala, né? Pois é, hoje é o dia da proclamação da República. Será que vocês conhecem a história verdadeira da proclamação da República? Caso não, leiam este livro de Laurentino Gomes. Elucida muitos pontos obscuros da nossa história. Vamos lá, vamos ler um trecho desse livro. Hoje não sou eu, Elisete, que apareço, mas vamos ver o que diz esse livro. Vamos lá. Sobre a proclamação da República. Tá? Vamos lá. De concreto, sabe-se que Deodoro em nenhum momento proclamou ou deu vivas à República, que nas horas seguintes se imporia como um fato consumado diante da incapacidade do poder imperial de resistir à própria implosão. Ao encerrar o improvisado discurso, Deodoro afirmou também que todos os ministros poderiam se retirar para suas casas, com exceção de Ouro Preto e do conselheiro Cândido de Oliveira, ministro da Justiça, que ficaram presos ali mesmo até segunda ordem. Ouro Preto ouviu tudo em silêncio. Quando Deodoro parou de falar, declarou: não é só no campo de batalhas que se serve a pátria, e por ela se fazem sacrifícios. Estar aqui, ouvindo o Marechal neste momento, não é só menos a passar alguns dias e noites num Pantanal. Fico ciente de que resolveu a meu respeito. É o vencedor. Pode ficar com o que lhe aprouver. Submeto-me à força. Deodoro virou as costas e desceu as escadas do quartel. Apesar de enfermo e exausto pelos acontecimentos das últimas horas, ainda teve força para montar o cavalo e desfilar com a tropa pelo centro da cidade. O clima entre os civis e militares revoltosos era de completa euforia, com um senão: faltava proclamar a República. Deodoro, apesar de ter demonstrado firmeza ao destituir o ministério, ainda não anunciara formalmente a mudança de regime. Ainda no quartel-general, numa tentativa de forçar uma definição do Marechal Quintino Bocaiúva, dera as instruções a Sampaio Ferraz, um jovem jornalista e promotor público, para que fizesse um pronunciamento a favor da República diante das tropas. Seguindo as instruções, Ferraz colocou-se diante das grades e gritou: Viva a República! Ao ouvi-lo, Deodoro determinou que se calasse. Ainda é cedo, avisou o Marechal. Não convém por horas aclamações. Horas mais tarde, quando desfilava ao lado de Deodoro com as tropas na Rua do Ouvidor, Benjamin Constant encontrou-se com Aníbal Falcão, positivista e chefe republicano de Pernambuco, e alertou: agitem o povo, a República não está proclamada. Em depoimento anos depois, Falcão confessou que, ao ouvir a declaração do mestre, foi tomado por verdadeiro assombro e um sentimento de angústia que naquele momento oprimiu seu coração. Angustiado também estava Benjamin Constant com a ideia de que a tão aguardada oportunidade de proclamar a República se perdesse caso Deodoro não tomasse uma atitude. O Marechal, no entanto, ouvia tudo em silêncio, sem nada responder. Terminado o desfile, voltou para a modesta casa em que morava, em frente ao campo de Santana, e a alguns metros do local onde havia destituído o ministério. Exaurido, caiu na cama. Mariana, sua mulher, postou-se na porta do quarto e não permitiu que mais ninguém se aproximasse do Marechal. A República teria de esperar. Ao ouvir de Benjamin Constant a notícia de que a República ainda não estava proclamada, Aníbal Falcão correu para a redação do jornal Cidade do Rio, de propriedade do abolicionista José do Patrocínio. Ali, em companhia do próprio Patrocínio e de outros dois líderes republicanos, Pardal Mallet e Silva Jardim,
redigiu às pressas a única proclamação formal da República ouvida naquele dia. Era necessário um movimento popular, audaz e rapidamente organizado, a fim de que, antes de qualquer deliberação do governo, fosse proclamada a República, explicou mais tarde Falcão. A moção, redigida de forma tortuosa por Falcão no jornal de patrocínio, era endereçada aos senhores representantes do Exército e da Armada Nacional. Anunciava que o povo reunido em massa na Câmara Municipal fez proclamar, na forma da lei ainda vigente, pelo vereador mais moço, o próprio Patrocínio, então com 36 anos, após a gloriosa Revolução que ipso facto aboliu a monarquia do Brasil, o governo republicano. Acrescentava que os abaixo-assinados, intitulados órgãos espontâneos da população do Rio de Janeiro, estavam convencidos de que os representantes das classes militares que virtualmente exercem as funções de governo no Brasil sancionarão este ato. O povo em massa, reunido na Câmara Municipal, na verdade, não passava de meia dúzia de jornalistas e intelectuais. Vereador e líder abolicionista negro, nascido em Campos dos Goitacazes, filho bastardo de um padre com uma escrava, José de Patrocínio era uma figura controvertida. Até as vésperas de 15 de novembro, declarava-se um fiel súdito e aliado da princesa Isabel. Atribuiu-se a ele o título de A Redentora, dado à princesa após a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Entusiasmado com a abolição que tanto defendera, Patrocínio também ajudou a criar uma guarda negra, composta de escravos libertos, mulatos e capoeiras, com o objetivo de defender os direitos da princesa e assegurar o terceiro reinado após a morte do imperador Pedro II. Essas convicções monarquistas, porém, desapareceram todas na tarde de 15 de novembro, quando Patrocínio decidiu assumir a glória efêmera que Deodoro parecia recusar. Seria ele, um dos muitos republicanos de última hora, que o Brasil haveria de conhecer naqueles tumultuados dias. Isso lembra alguma coisa a vocês? Perceberam o golpe? Perceberam que as mesmas coisas acontecem ainda hoje? No Senado, no Congresso, nas assembleias, nas câmaras municipais? Por oportunismo. Leiam este livro. Beijo para vocês.